Tchau, povo de Midgar. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Tiago Tavares aqui e Renata Saladino, radiestesista favorita de vocês, e hoje nós vamos entrevistar o Daniel, que além de ser veterinário, é alquimista e músico. Olá, pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Daniel, eu sou dono do perfil Chama Alquímica no TikTok e eu fui convidado aqui pela querida Renata Saladino e o Thiago para participar dessa entrevista, dessa conversa. E outrora nós tivemos feito uma live no TikTok que foi até muito boa, né, Renata? Repercutiu bastante e fui convidado a participar aqui com vocês. Eu vou estar conversando um pouquinho sobre a minha parte de alquimia, Fui eu outro que vídeo, caí? para quem gosta, fica aqui com a gente. Daniel, como alquimista, como é que o que é alquimia para você? Como você escolheu esse caminho e como você lida com isso? O que é para você a alquimia? Tá. É uma pergunta até bem comum. As pessoas se perguntam. Geralmente, quando fala a palavra alquimista, as pessoas lembram logo daquele anime Fullmetal Alchemist. A pessoa vai pegar uma coisa e vai tirar, enfim. Também pensam que vai logo transformar metais em outras coisas, em ouro. Mas nós alquimistas temos a ciência de que isso é apenas uma linguagem metafórica. É a primeira coisa que eu explico às pessoas. Alquimia ela é a ciência de transmutação do espírito, do ser humano. Uhum. E, a partir de linguagens simbólicas, nós transformamos o ser humano, moldamos o ser humano a ele reduzir, a tornar ele, a retornar à sua iluminação. Por que retornar à sua iluminação? Não ir à iluminação, porque a iluminação sempre já estava dentro de nós mesmos. Então, quando o alquimista fala transformar a pedra, o chumbo, em ouro, ele não está falando literalmente de pegar um chumbo, misturar alguns processos químicos ali e transformar ele em ouro, mas ele está falando da pedra bruta, do ser humano em si, que com técnicas alquímicas ele transmuta aquela pedra a transformar em ouro, ou seja, moldar o ser humano, o estado bruto dele, da ignorância, a trazer ele reluzir como ouro, atingindo assim a iluminação. Assim como Uhum. muitas vertentes ocultistas, a alquimia ela traz essa interiorização, você se autoconhecer, entrar dentro do seu ser, conhecendo através de conhecimentos e sabedorias que fornecem as ferramentas necessárias para transformar esse chumbo em ouro, ou seja, transformar esse ser humano que antes era ignorante, era bruto, era ruim, ou seja, não tinha um certo valor, a reluzir como ouro. E a partir do ouro, para os mais velhos, que vão entender ainda mais sobre isso, é transformar o ouro na pedra filosofal, que é um termo muito interessante. E quando o alquimista chega a transformar-se na pedra filosofal é a percepção, é o entendimento de que o alquimista transcendeu. Ele atingiu a iluminação, ele se tornou um com todo e um com a individualidade dele. Ele conseguiu atingir a coroa, a gente fala a coroa crística, que cada um de nós temos. A coroa que nós viemos, que nós somos e que nós estamos. Aqui nós estamos é o que estamos aqui agora. Por exemplo, eu estou aqui agora, mas eu tenho essa coroa. Mas a partir do tempo que eu vou moldando o meu ser, essa coroa vai se modificando, mudando seus materiais, de ferro para chumbo, de chumbo para ouro, até alcançar essa consciência que é chamada pedra filosofal. E vem da parte filosofia, filosofar. Então, uma das chaves da alquimia vem da filosofia. É uma das ciências que estudamos para conhecer o nosso interior e moldar o nosso intelecto a ponto de transcender o espírito, transcender a matéria a chegar ao espírito. A nossa mais pura essência. Seria basicamente o que é alquimia. E a partir da alquimia nós temos chamas, que é o sistema que eu trabalho, que são as 8 chamas da alquimia de Croniel. Ao contrário do que muitos pensam, o elemento fogo não é uma coisa ruim. Talvez ser uma coisa ruim a partir da Igreja Católica, que pregou e criou um certo inferno, como o fogo, como uma forma de punir as pessoas. Mas o fogo é a própria representação da sabedoria. Assim como o mito de Prometeus, por exemplo, que ele trouxe o fogo do Olimpo e trouxe aos seres humanos, ele trouxe conhecimento para os seres humanos. Então, a chama significa sabedoria. Então, seriam 8 sabedorias dentro da alquimia que transformam o ser humano. Então, essas chamas da alquimia, cada uma representando para uma cor, representa um chakra, por exemplo,
e as suas virtudes. Como trabalhar esse chakra, amoldar esse chakra da pedra bruta até a pedra mais reluzente. Tá dando para entender? Nós podemos dizer mais ou menos que a alquimia ela é uma maneira de diminuir, trabalhar ou cuidar da questão da ignorância no mundo hoje. Também, porque o chakra frontal, quando a gente menciona, é o conhecimento. Dá o conhecimento. Quando nós entendemos o conhecimento, quem é ignorante é o contrário do que aquele que conhece. É aquele que ignora algo. Então, o ignorante ele não vai focar muito nesse chakra, ele não vai focar no conhecimento, ele não vai focar nessa parte superior, ele vai focar mais nos chakras mais inferiores, como o chakra básico, o chakra sexual. São coisas importantes que sim devem ser levadas em consideração. Porém, não deve ficar apenas no chakra básico, nós temos que subir essa escada, trabalhar o básico, trabalhar o sexual, trabalhar o plexo solar, o cardíaco, o laríngeo, o conhecimento, a visão interior, a verdade e iluminação. Então, esses ignorantes, geralmente, eles ficam só nessas vibrações telúricas e tem alguns que nem o chakra básico eles trabalham. Eles acham que o chakra básico é só viver as coisas materiais e comer. Porque o chakra básico é isso, né? As nossas necessidades de sobrevivência. Comer, dormir, fazer amor e para ele está o suficiente, mas não, é necessário também subir essa escada, quebrar um pouco dessa ignorância e se permitir. Eu costumo dizer que nós temos uma taça, nós somos uma taça. Só que o ignorante é aquela taça sempre cheia. Quando coloca alguma coisa, ela transborda, não enche mais. Taça cheia só faz transbordar, só faz dispensar vinho. Então, nós temos que se permitir esvaziar nossa taça, nos esvaziar da ignorância, aquele ego, dizer, nossa, minha taça está cheia, eu sei tudo. Não, esvazia a taça, vamos botejar um pouquinho, só o suficiente de a gente conseguir subir pouco a pouco esses chakras, trabalhar tanto o polo positivo quanto o polo negativo. Então, quando eu falo trabalhar o chakra básico, é trabalhar o polo positivo e o negativo. Chakra sexual, o polo positivo, o polo negativo. Chakra laríngeo, ou assim por demais os outros, tendo o positivo e o negativo, que seriam as 7 virtudes e as 7 desvirtudes. Compreende? Tem virtudes e desvirtudes, polaridades. Isso. Caímos em Eu costumo hermetismo. dizer que pronto. Sim, não Tudo tem está como interligado. passar. Não, Não não tem dá como passar. para ser alquimista sem passar pelo hermetismo. A Uhum. Não, gente claro que sempre não. cai no Tudo está hermetismo. interligado. Tudo está É a interligado. base, Até porque é os a objetivos base. são leis universais, né? Está presente em Uhum. tudo. Exatamente. E Então, o. nós, Não, desculpa, pode continuar. nós do sistema das 8 chamas da alquimia de Paniel, nós trabalhamos tanto a árvore da vida quanto a árvore clifótica. Então, nós Uhum. trabalhamos as 7 virtudes e as 7 mais para baixo, ou seja, nós trabalhamos a árvore de baixo também. Porque não é só necessário a pessoa conhecer suas virtudes, mas também precisa conhecer suas trevas. Porque o ser humano não só vive só de luz, ele vive também de trevas. Então, Uhum. nós temos que compreender nossa dualidade e aprender a equilibrar a balança, tanto de um lado certo do outro. Então, nós temos que aprender essa dualidade e, assim, quando a gente aprender a trabalhar com essas 7 virtudes e as 7 desvirtudes, nós alcançamos a iluminação. Nós voltamos a ser quem somos, onde tudo é. Quando eu falo onde tudo é onde eternamente é, fora da parte de dimensão tempo e espaço. Aqui nós estamos, mas no eterno sempre é. Sempre é. Ou seja, não é um tempo linear. É uma coisa que sempre é fixa. Nunca vai mudar. É eterno. Mas aqui as coisas mudam, por causa da influência do tempo e outras dimensões que são mais densas. Então seria basicamente isso. Trabalhar tanto a árvore de cima quanto a árvore de baixo, trabalhando suas virtudes e desvirtudes, sua luz e suas sombras. O povo tem medo da sombra, ele acha que se ele Sim. olhar para a sombrinha vai pegar ele. Pensa que é aquele menininho do grito fazendo assim, aparece uma sombra e pula em cima de você. É verdade. Ele me lembrou um caso que eu atendi lá no Mato Grosso do Sul, de um rapaz que ele se internou num desses ashram. Ele ficou trabalhando os chakras de cima, e daí ele parou com carne, aliás, ele parou com comida. Ele vivia de água, quando ele tinha algum
alguma carência, ele ia para água de coco e ele vivia de água e sol. Só que ele começou a perder todos os bens materiais dele. Daí ele veio atrás de mim e falou: o que que eu faço? Eu falei: trabalho chakras de baixo. Não posso, senão eu vou deixar de ser iluminado. Já caiu da própria armadilha, né? Porque para ser iluminado tem que ter todos os chakras em ordem, trabalhar com eles perfeitamente. Não é só, vou começar a trabalhar esse chakra aqui, o de cima, e foda-se o resto. Não, gente. É ilusão. Ilusão. E para quem trabalha muito isso aqui, e continua trabalhando e esquece dos outros, esquece de se ancorar na terra. Pode ser perigoso. Pode ser muito perigoso. Uhum. E o povo, quando fala assim, sombras, o povo acha que. Tem muita gente que acha, inclusive, bonito, né? Tipo, é... reconhece esse tipo de galera que eu sou do demônio. Eu sou... que se tenta suprir uma falha enorme no ego por meio de Satanás, de medo, tentar empregar o medo, É mas porque ele não é vai se isso, sentir mais sombra. forte, né? Ele vai se sentir mais forte, dizer assim, nossa, ninguém mexe comigo, porque eu tenho o diabo, eu tenho o demônio, eu tenho não sei o quê. Mas um verdadeiro luciferiano, eu não sou da corrente luciferiana, mas um verdadeiro luciferiano não vai entender que essa pessoa é uma idiota. Exatamente, exatamente. É uma ilusão de ser mais forte, né? Exatamente. Então, aí o povo acha que sombra é isso, mas não, a sombra, ela é realmente, dependendo do ponto de vista, é muito mais grave, muito mais medonha que um filme de terror, porque é você contra você. É verdade. Quando eu comecei a desenvolver mais alquimia no meu ser, na minha vida, eu comecei a perder o medo desse filme de terror. Para mim, não tem nenhum sentido. Porque nenhum vai de conta com a realidade. É tudo ficção. Por exemplo, esse filme baseado na realidade, é sim, ó, interessantíssimo. Mas com os filmes que colocam a figura de um demônio, de um ser angelical, de espíritos, não tem nada a ver com a realidade. Poucos são os filmes que retratam a realidade. Então, eu fico, meu Deus do céu, eu vou para casa de um amigo assistir férias ou filmes, e vamos assistir filme de terror? Duvido tu achar um filme de terror que eu tenha medo, porque eu sei que aquilo, sabe, não é não condiz com a realidade. E às vezes as pessoas têm medo dos próprios demônios, não é nem demônios de fora. Porque nós temos os nossos próprios demônios, e é isso que nós temos que trabalhar dentro de nós mesmos. E por isso que as pessoas têm muito medo dos filmes de terror, porque é Uhum. feio. O que é feio? Essa é até uma construção criada por pessoas. É aparência, o que é padrão, o que é beleza. Às vezes você vai ver no mundo espiritual um ser totalmente desfigurado, ou com chifres, ou com cabeça de partes de animal, que tem atitudes muito positivas. E uns seres belíssimos que são atitudes totalmente terríveis. Entende? Então, essa parte também cai a armadilha das pessoas. As pessoas caem muito nessa armadilha desse ego de achar que o que é belo é bom e o que é feio é ruim. O que é Oi? iluminado é bom e o que é sombra é ruim também. Tem essas confusões aí. É a história dos anjos, né? Então, as pessoas pensam que eu já vi várias pessoas que se perderam ou tiveram problemas falando, mas eu pedi para um anjo. Sim, você pediu para um anjo. Ou ele fez direitinho o que ele entendeu. Exatamente isso. Eu fui trabalhar uma vez com uma menina no astral. E ela foi uma menina psicopata em vida. Eu tive que conversar com ela para ajudar a entender. Porque quando a pessoa passa em vida por essa experiência de psicopata, ela passa sem entender o que é o sentimento, o que é sentir. Porque o psicopata ele não sente. Ele só age, enfim, sem sentir. Então, eu pude acompanhar esse caso dessa menina, que ela, quando viu um mentor ou algum espírito próximo dela para tentar ajudar ela, o que acontecia? Ela tentava ferir ele, porque ela não entendia o sentido do sentimento. Porque é importante o sentimento, é importante sentir alegria, é importante sentir tristeza, é importante a gente sentir dor.
É sentindo dor que a gente vai poder ter empatia com o outro. Porque se a gente sente dor e sabe que aquilo dói, a gente vai pensar duas vezes em não fazer com aquilo com o outro. É um caminho. Então, o sentimento ele é muito importante, que é o elemento água que nós falamos. Tem gente que Uhum. não trabalhou o elemento água durante a vida, como os psicopatas. Então, falta esse elemento. Então, é muito difícil, quando ele desencarna, voltar a trabalhar. Por quê? Ele vai começar a sentir coisas e não vai entender, fica confuso. Esse espírito de uma menina pequena mesmo tentou me furar várias vezes, com um lápis, com faca, enfim. Plasmava uma faca, um lápis, tentava me ferir. Ela não faça isso, aí tentava lidar com ela de alguma forma, não é fácil. Daí também tem a questão da água rasa, clara e água escura, porque nós temos o pentagrama para cima, nós temos o pentagrama invertido, nós temos essa dualidade da luz nas águas e as trevas nas águas. Então, a luz do sentimento, o lado bom, e o sentimento ruim, a parte do sentimento ruim. Essa metáfora, essa parte, digamos, essa chave química. Então, foi bem difícil trabalhar com essa menina, muito difícil. Isso me lembrou aquela série Sandman. Eu não sei se vocês assistiram, mas tem um momento que o Sandman ele ainda está na recuperação dos poderes dele e ele vai se afundar em águas. E daí o auxiliar dele, agora eu esqueci o nome, ele fala: tome cuidado que essas águas estão escuras, porque ele ainda não recuperou Eu lembro. todo. E daí ele é puxado para dentro daquelas águas escuras, ele começa a ver todos aqueles delírios. Eu acho isso muito interessante. Eu já trabalhei muito com viagem astral. Agora, ainda bem, tô no outro nível. Mas vocês falaram de filme de terror? Filme de terror é ir para o astral de uma pessoa confusa, meu amor. Filme de terror é quando você entra dentro do mundo astral de um alcoólatra, de um drogado, de uma pessoa abusada sexualmente. Aí aqui você vai olhar e falar, meu Deus, como é que eu começo? E daí algumas coisas que a gente vê em filmes de terror, como daquele menininho grito, como daquele filme da Samara, que a gente não entende, na verdade tem a ver com isso. Tem muito mais a ver com a psique quebrada de uma pessoa abusada. Sim, de fato, sim, com certeza, Renata, tem razão. E esse é um trabalho muito importante, né? Principalmente para quem tem consciência disso. Tem muitas Uhum. pessoas aqui na Terra que vivem nisso, mas poucas são as pessoas despertas o suficiente para entender esses estados e que se permitem ajudar também no astral. Porque não qualquer pessoa que tem, digamos, disponibilidade para fazer isso. Então é muito válido. Os espíritos, eles, as divindades, não qual seja o nome, não estou, eles valorizam muito os seres humanos que se dispõem a ajudar nesse serviço. É um trabalho muito interessante e que deve ser feito. Deve ser feito. E também não é fácil. Você Uhum. entrar através de projeção astral na consciência de um ser ali, de uma pessoa, pode ser encarnada ou desencarnada, para você ajudar essa pessoa a vencer os próprios infernos que ela mesma criou na mente. Até porque eu acho que 90% das pessoas ainda dormem, né? Acho que 95%, vamos botar uns 5% ainda estão em processo de despertar, não, 4% em processo de despertar e 1% desperta. Eu ainda estou despertando. Tem muito disso. Eu acredito que essas pessoas elas deveriam cada vez mais não guardar o conhecimento. Eu acho que quando a gente mais recebe conhecimento, mais a gente deve doar conhecimento, para despertar mais pessoas para esse estado de consciência. Porque quantas pessoas desencarnam entendendo que o inferno é um local e não um estado de consciência? E elas vão acabar parando nesse inferno durante muitos anos. Ó. Aí vai vir outras entidades e seres de luz para entrar nesse inferno e resgatar a pessoa. Daqui que ela entenda que o inferno, ela está ali vivendo, cheio de pesadelos e coisas, é parte da mente dela, criada da mente dela, demora muito tempo, ela já tem sofrido muito tempo. Então, muitos espíritos sofrem. E muitas vezes os espíritos bons, para resgatar esses outros, não conseguem porque eles estão tão presos nessa culpa, a doença da culpa que eles chamam, ficam se jogando em fogo, eles ficam pulando em lava, eles ficam pulando de prédios, eles ficam se cortando a cabeça, porque acham que isso é um inferno. Porque durante a vida eles acreditaram que isso era um inferno. Eles ficam se culpando durante a morte. Por isso que é muito importante esse trabalho de conscientização, entender que o inferno não é um local específico, mas é um estado de consciência que nós podemos ir ou não. Por exemplo, o meu inferno não existe mais. No meu lugar do meu inferno, na minha consciência, é um totalmente diferente. É quando uma pessoa fala, ah, vai no inferno, já passei por lá.
Não vou no inferno mais. No inferno vai. Agora, se você acredita que vai, olha, boa sorte, porque você vai passar longos anos lá. Mas não se preocupe não, que nós vamos lá para você. Simplesmente. É. É por isso, por exemplo, teve esse negócio do clipe da Luísa Sonza, daí teve algumas pessoas que falaram, eu não quero nem olhar para isso. Meu amor, você está perdida. Se você não quer olhar para isso, porque para mim aquilo ali foi toda uma visão psicológica das coisas que acontecem com uma mulher, e que bom que ela conseguiu colocar isso à clara. Daí vem gente e fala, eu não quero nem olhar para isso. Então, meu amor, se você não quer cuidar disso, se você não quer cuidar da psique confusa que ocorre pela maneira com a qual você é tratada amorosamente, que é sobre isso, então essa psique continua dentro de você. E isso é um problema. E magos como eu, como o Tiago, é que nem você falou, nós não somos despertos, nós estamos despertando o tempo todo. E a gente trabalha diariamente com a nossa psique, que é o trabalhar todo dia com os demônios, que é trabalhar todo dia com o inferno, e que as pessoas confundem isso, falam que por causa disso nós somos do mal. Exatamente. Por isso que é a ignorância, né? As pessoas ignoram o conhecimento. Por mais que ele esteja estampado na sua cara, há certas doutrinas que eu acho, digamos, terrível, porque é como eu já te disse, Renata, parece que eles colocam um filtro no ouvido, alguma coisa assim, que tudo que for da doutrina deles que foram ditos, sai, bate e volta. E para eles é errado. Mesmo que você prove, eles vão falar, não, não é. É isso, isso, isso. Eu vi um vídeo horrível de um pastor na África que ele mandava as ovelhas comerem grama. Ovelhas, né? Durante o culto, as ovelhas, as mulheres negras lá, dançando juntamente com todo o povo, dançavam e começavam a gritar ovelhas, bé, mé, mé, pulando assim de um lado para o outro. E de repente elas corriam lá para fora e começavam a comer grama, porque o pastor mandou ela comer grama. Entendeu? Então, olha o nível de reprogramação mental que fizeram com que eles voltarem a ser um animal dessa forma, entendeu? É muito perigoso. Eu não Oh, sou nada contra com o cristianismo. Sou contra com certas doutrinas que acabam fazendo isso. Transformando o ser humano nisso, em uma ovelha que come capim. sim, então, eu tô dando risada aqui, porque, tipo, esse exemplo que você acabou de citar, tipo, tá nítido que dessa forma em que a coisa vai sendo conduzida, ao invés de uma ascensão, eles estão tendo um declínio, tipo, uma regressão. Voltou animal. Isso, exatamente. Ao invés de sair dessa consciência primitiva, animalesca, da parte mais primitiva nossa, lá do básico, até mais fundo do que o básico, da parte de que a gente era um animal, da mente mais, digamos, caço, como, rasgo, como, e sobrevivo e transo. É isso, essa mente que eles estão voltando, a primitividade. É isso que não deveria ser, deveria ser o contrário, né? Eu acho que essa primitividade, ela vem do medo da espiritualidade, do medo do desconhecido. Sim. E também Também. existe aí um pouco da crença, só que é uma crença totalmente deturpada, exatamente assim, do telúrico, do trabalho do telúrico. Vamos trabalhar o telúrico para ter bens materiais, mas como é que a gente vai trabalhar o telúrico? Não se pode mais encostar num monte de coisa, porque se eu encostar num monte de coisas que se tem que trabalhar com o telúrico, vão dizer que é Satã e que é o diabo. Então, não posso encostar em todas essas coisas, então vou voltar ao máximo possível ao sentido animalesco. Boi briga com boi, leão briga com leão, vou chegar ao máximo possível próximo disso para chegar perto da terra. É, é uma, é uma visão errada, uma distorção de visão que ocorre até mesmo pelo proibido, né? Então tá. Eu não. O que eu tinha falado é que, às vezes, esse lado mais animal do ser humano, usado em templos, que o pastor manda comer grama, a pessoa, às vezes é uma maneira que as pessoas têm de trabalhar o lado telúrico, porque elas já estão tão proibidas de mexer com chakras, mexer com o sexual, mexer com o básico, que isso é do demônio, que elas precisam de uma associação terra. É uma distorção
da realidade, é uma distorção da informação. Entendo. É muito perigoso, sabe, Renato? Até que eu percebo que a geração passada, principalmente, e as mulheres, foram muito reprimidas sexualmente. E essas doutrinas, ao invés de educar sobre o sexo, que já tínhamos até comentado, Renato, ao invés de orientar, educar sobre o sexo, elas reprimem o sexo, reprimem a energia sexual e não ensinam a fazer com que ela flua. O que acontece? A energia sexual é a energia do movimento. Ela move a vida. Tudo está em cima sobre sexo. A vida ela é em cima de sexo. Então, é um desejo primitivo que ela é incontrolável. A gente pode aprender a educar, mas deixar de ter, não. Só se for por causa de questões biológicas, aí é diferente. Mas tem pessoas que, ao invés de educar, ao usar o sexo de forma certa, essa energia sexual, eles reprimem. Muitas doutrinas cristãs, tem doutrinas evangélicas, são muito restritas. Por exemplo, eu estava trabalhando de plantão numa clínica veterinária, chegou um cara oferecendo um panfleto. Aí eu fui lá, abri a porta e falar com ele. Ele pegou, simplesmente empurrou a porta, assim começou a pregar dentro da clínica, né? Falando que era de rua, era drogado, que agora tinha me chamado de pastor, que agora, por ser pastor, não podia mais fazer sexo. Eu fiquei, quê? Dentro de mim. É, pastor não pode fazer mais sexo? É porque não é pecado, não sei o quê. Tá bom, tudo bem. Até que aí eu vim entender que é uma doutrina que restringe o sexo. Aí que está o problema. Como as pessoas restringem essa parte sexual, não aprendem a administrar o sexo e a energia sexual, com o tempo essa energia pode vir a acontecer um efeito rebote. A psicologia já diz também. Por essa geração ter sido reprimida há muito tempo sexualmente, aí hoje em dia está como um efeito rebote nas pessoas. Com a liberdade de expressão maior, sim, as pessoas estão, digamos, abrindo assim, sua energia sexual de uma forma assim, de um efeito rebote muito grande. E essas doutrinas que restringem do sexo acabam acontecendo de casos, digamos, muito polêmicos, como abusos, estupros, de líderes religiosos que fazem isso. E como você vai ver, são doutrinas que restringem muito o sexo. As maiores polêmicas sobre abuso de estupro, pedofilia e coisas do tipo tem a ver com pessoas que restringiram muito o sexo. Uhum. Principalmente doutrinas religiosas que fizeram isso. Até É porque muito perigoso também. a psicologia também fala isso, né? Do a negação gera desejo extremo. Então, se você restringe, Exato. você está negando. Se você está negando, Isso. vai te gerar, você está suprimindo algo ali que uma hora vai explodir. Eu acho que a Exatamente. gente vê Suprimindo tudo. isso. A gente vê isso muito nas clínicas de recuperação de drogas, que as pessoas vão para a clínica de recuperação de droga, fica 6 meses sem ter contato nenhum, sem encostar, sem beber, sem fumar, sem cheirar, sem fazer nada, e o pessoal, agora você está bem. Sai da clínica, uma semana depois tem uma recaída. Por quê? Porque não foi um processo de, vamos colocar assim, de desmame, foi um processo de proibição. Então, assim, Exatamente. tudo que é constrangido vai ter um sistema dentro de você reativo que vai querer se libertar desse constrangimento, dessa contenção. Tu falou uma palavra-chave, Renato, constrangimento. E um dos sentimentos que bloqueia o chakra sexual é a vergonha. Então, a gente vai encaixando as coisas e vai percebendo esses padrões. A vergonha e o constrangimento de não aceitar aquilo como é pode bloquear também o chakra sexual. Isso acontece muito de pessoas de origem, pessoas que são LGBT, por exemplo, estudando religião, e até casos até recentes que pessoas que eram do meio se converteram para a religião e mudaram de sexualidade, assim, e estão dizendo que estão, digamos, passando por um processo de reprimir a sua sexualidade para Deus curar ela. Isso é muito errado, muito errado. Isso lá na frente é um prejuízo. Eu não vou entender agora, mas lá na frente elas vão sentir o peso do que é prender a sua sexualidade, a sua energia sexual. Quando eu falo sexualidade, não é só sexo em si. A energia sexual vai muito além disso. Então, Uhum.
Essas pessoas que oprimem a si mesmas. E é Svadhisthana, o templo do prazer em sânscrito. O que é o prazer? O prazer também pela vida. Se a gente reprime isso, esse chakra, a gente também perde o prazer pelas coisas da vida que a gente gosta. Não é só o sexo. Essa energia sexual dá prazer também para coisas como... Tem gente que ama comer, tem gente que ama sair, tem gente que ama conversar. Então, essa energia sexual também é distribuída para essas partes. Isso é muito importante e perigoso também para pessoas que não sabem administrar isso muito bem. Uhum. E você, como alquimista, você consegue visualizar esse campo, podemos dizer, esses déficits, esses desequilíbrios. E aí você trabalha na transmutação dessa energia, é isso? Isso, isso. É possível. Ao conversar com uma pessoa, a gente consegue perceber os padrões de comportamento que são típicos daquele bloqueio, entendeu? Legal, E a entendi. partir disso, a gente começa a trabalhar as chamas alquímicas. A gente começa a trabalhar com meditações, ativação da chama alquímica, que ativa essa parte sexual, seja o problema seja a parte negativa ou na parte positiva, a gente trabalha as duas chamas para equilibrar. E trabalha também a aplicação de sugestões, que a gente chama de reprogramação mental, reprogramação sugestiva, que a gente vai tirar esses comportamentos, reprogramar a mente e reprogramar com padrões positivos que vai fazer com que a energia flua. Porque o que está na mente dessas pessoas são padrões programados na mente dela que faz com que essa energia não flua. Entender? A sexo é uma coisa ruim, sexo é sujo, está lá no subconsciente dela. Então, a gente precisa limpar isso primeiro, reprogramar a mente dela, ativar essa chama e aí sim, ela começa a ter uma vida sexual mais ativa, começa assim, a conseguir criar mais coisas na realidade dela, porque a energia sexual é também energia de canalização para nós criarmos alguma coisa nessa realidade. Se eu vou trabalhar, quero construir um prédio, se eu não tiver energia sexual, eu não faço. Porque ela não vai permitir, você não vai ter força para criar. Se eu for um artista, por exemplo, eu não vou conseguir desenhar, não vou conseguir pintar. Se eu for um músico, eu não vou conseguir compor músicas. Então, esse tipo de coisas e comportamentos, existe uma tabela enorme de comportamentos ligados a cada chakra, que bloqueia esse chakra. Entende? A execução, você diz, né? O trazer a matéria, o elemento terra. É isso que você está falando. Tipo, ele não permite a realização. Digamos, a terra como um chakra básico, mas o sexual como a água que fecunda a Hum, terra e faz gerar o fruto. Sem a uhum. água, a terra vai ficar sempre seca. Mas se eu usar a minha energia, que é o Suvadhisthana, para molhar essa terra, que até umas pessoas falam que a chuva é o sêmen divino. Sêmen divino por quê? Porque a chuva cai na terra e faz frutificar a vida, faz nascer as plantas. Então, é essa simbologia que a energia sexual fecunda o primeiro chakra e a partir da energia do terceiro chakra, que é a energia solar, eu faço água mais terra mais fogo, porque começa a germinar a planta. Então, aí começa a trabalhar o quê? A energia do elemento ar, que seria o chakra dos pulmonares. Então, a gente começa a dar mais sentido à vida, começa a trabalhar mais essa energia mais sutil. Engraçado, Daniel, você falando, me dá uma curiosidade sobre o Tiago, que eu nunca perguntei. O Tiago, ele é filho de pastor. Exatamente. Então, mas tia, você não teve esse tipo de problema de repressão sexual. Para os seus pais foi de boa o fato da homossexualidade. Eu nunca te perguntei qual que era a vertente dos seus pais que foi tranquila com isso. Então, o meu pai, por incrível que pareça, ele é pastor da igreja, pastor da igreja presbiteriana conservadora. É, e só que assim, eu acredito, eu nunca tive problema, né, com meu pai e nem com a minha mãe referente à minha sexualidade, nunca fui reprimido e nem nada. Mas a, o que eu acredito que tenha existido foi uma abertura sensível no meu pai ali, porque ele é diferente, é um pastor, eu costumo dizer que é um pastor de verdade, né? Porque ele respeita, ele não concorda perante as visões dele de bíblicas, etc, mas ele nunca interferiu porque ele fala é sua vida e sempre respeitou. Isso que é um pastor de verdade. Costumo falar das mesmas coisas dos meus pais. Tem cristãos e tem cristãos, né? Tem Uhum. esse cristão que vai tentar colonizar você o tempo todo,
Eu não falo evangelizar, eu falo colonizar. Que é isso. E tem pessoas que vão pregar coisas boas, mas não vão impor a religião deles para você. Vão Uhum, ensinar você a ser uma pessoa mais ética, mais respeitosa, mais amorosa, mas não vão impor a religião para você. Essas são as pessoas cristãs que eu respeito. uhum, sim. E depois você escolhe se você põe no podcast ou não, se você tira, porque é pessoal, né? Eu acho interessante você falar que ele é conservador, porque provavelmente eu vejo uma compreensão maior exatamente naqueles que seguem as doutrinas que se fizeram uma cisão com a Igreja Católica, mas que são antigos. Eu vejo o radicalismo maior nas igrejas novas. As igrejas novas que foram inventadas há 20, Uhum, 30 anos atrás, essas que são um terror. Quando realmente eu encontro alguém que vem de uma igreja que é evangélica, porém é antiga, eu vejo uma possibilidade maior de conversa. Porque eles já cindiram com o cristianismo, porque eles já não estavam concordando com o cristianismo. É, E, Enfim, pois é, mas existem é, conservadores e conservadores. Porque meu pai ele foi expulso da igreja por ter essa liberdade comigo de o, o não, não é que ele foi expulso, ele como é que renunciou ao cargo. E aí, tipo, ele falou assim, devido a acontecimentos, né? E, tipo, a, a igreja começou a falar ali pro meu pai que como que ele poderia ser pastor da igreja sendo que ele não conserta o que tem em casa. Então, tipo, aí meu pai ficou muito bravo com esse lance e ele falou assim: quer saber? Quem não quer mais sou eu. Eu não acredito nesse Deus de vocês. E aí ele preferiu amar o filho do que cair na ladainha. ele está quase transcendendo ainda um cristão evangélico para um cristão gnóstico. Isso. talvez porque tenha estudado muito, ele realmente estudou muito os Sim, textos. olha aqui a biblioteca. Entende? Isso é Então, Mas, muito mas importante. enfim, o, desviamos do assunto, agora vamos Entendeu? voltar para o vamos assunto, como que a voltar. gente vai fazer? Vamos voltar. Então, eu já tinha uma pergunta engatilhada aqui. Tipo, dado esse aspas que a gente deu, esse parênteses, pegando o cristianismo, você acha que essa visão radical que o cristianismo apresenta, você acha que, então, atrapalha? Eu queria escolher outra palavra para ficar menos rude, mas, tipo, atrapalha o fluxo energético. Eu acredito assim, se os cristãos fossem mais para o lado gnóstico, de que eu respeito a sua religião, eu não tenho que te colonizar com minha fé, eu só tenho que pregar a minha ética, que é o amor e respeito ao próximo, não atrapalha de jeito nenhum. Porém, se a gente vê esses cristãos que vão lá, vão na casa dos outros e ficam perturbando os outros, dizendo: você vai para a minha religião? Sim. Se não for, vai para o inferno. Isso atrapalha a sociedade. Isso atrapalha o despertar da consciência. Porque todos nós temos direito de escolher o nosso caminho, a nossa fé. Mas aí, como uma pessoa tenta colonizar outra, tu entende como é? Imagina só, um cristão tem que ir lá numa aldeia indígena para converter indígenas. Para quê? Não precisa disso. Porque ele não vai lá e ele vai pregar o amor ao invés de pregar a religião deles. Eu quero conhecer a cultura de vocês. Olha, vamos aprender uns com os outros. Lá na minha doutrina, assim, a gente aprende a amar uns outros, a gente aprende a respeitar. A gente aprende a dividir o pão com o outro, a sentar na mesa. Vamos comer aqui comigo? Pronto. Isso é cristianismo. Mas aí existem as pessoas que querem colonizar. O colonizador vai lá na aldeia indígena, vai dizer assim, ó, o seu Deus é o diabo, é o Satanás. Se converta à minha religião, ou então você vai queimar. Isso é o religioso que vai tentar colonizar uma cultura. E quantas culturas já foram extintas pelo povo cristão? Imagine Uhum. só, o povo negro, afro, foi uma das mais resistentes que está resistindo até hoje.
Se não fosse por isso, também tinha sido extintos, ia ser tudo cristão, entendeu? Uhum. Eu tenho fé e tenho certeza que os cristãos não devem interferir nisso. Porém, o que eles devem fazer é respeitar o próximo e pregar o amor. Eles têm muitas coisas boas também. Tem igrejas, por exemplo, resgatam pessoas das ruas, drogados. Isso é válido, muito bom. Continue fazendo isso, porque isso está salvando pessoas das ruas. Mas a partir do momento que eu imponho alguma coisa ao outro e ele não é amor, e eu não amo o outro, porque ele não está na minha fé, deu para entender? Uhum. Se ele não, porque geralmente alguns falam assim: se você não está na minha fé, eu não devo amar você. Foda-se daqui. O verdadeiro não diz isso. Nem pergunta a fé, nem pergunta a sexualidade. Você é meu irmão, acabou. Vamos nos amar e acabou. Se o mundo fosse assim, respeitando, eu respeito a sua opinião, eu respeito a minha, nós nos amamos e o mundo seria melhor. Mas tem esse porém. Esses cristãos, vou botar entre aspas, para mim, não são cristãos, eles vão na fé da pessoa, colonizam as pessoas e destroem culturas e sonhos. Porque tem pessoas que têm toda uma cultura, uma história. E imagina só, você se destruir civilizações. Isso é destruir civilizações. Destruir toda a cultura de um povo. Quem diz que Zambi não é Deus? É Deus sim. É Zambi. Quem diz que Alá não é Alá? Alá é Alá. É sim. Agora, eu não posso ouvir da sua fé e impregnar ela na minha vida, dizer que só o seu Deus salva. Não posso. Não posso impor isso nas pessoas. Porque eu estou colonizando elas pelas pessoas. Então, é uma coisa, uma ignorância muito grande. Por isso que um dos problemas de dar nome a Deus é esse. Porque cada um vai ter o ego individual de cada um vai dizer, oh, o nome é esse. Por isso, quando eu digo, vamos mencionar Deus, fique em silêncio. Pronto. Esse é o nome dele. Está no silêncio. Porque toda vez que falamos o nome, ou um nome, envolve o ego humano. E quando envolve o ego humano, envolve o achismo de cada um. E se o outro irmão não aprendeu a respeitar o nome que deu para o outro, só tem guerra, só tem discussão e só tem discórdia. Então vamos dar silêncio. Dar Eu silêncio. achei interessante você falar sobre destruir sonhos, porque tem uma visão cultural, vamos colocar aqui, por exemplo, um indígena, um índio. Ele tem uma visão cultural e essa visão cultural é que vai dar os sonhos dele. É isso que vai dar o que é importante para ele, é isso que vai dar o que tem valor para ele. E você chega lá e quebra os valores dele. E quando você quebra os valores, você quebra a perspectiva. E daí você Exato. coloca uma visão do que seria uma perspectiva de riqueza ou de família ideal, por exemplo, que muitas vezes não é aquilo que ele foi criado desde criança para ter. Então, assim, ele deixa de ter sonho e ele pode até alcançar o sonho, que seria o seu sonho, mas para ele é uma frustração. É verdade. A fé é um combustível que move as pessoas. Se você tira a fé no que a pessoa aprendeu, a pessoa começa a andar de muletas. Uhum. E às vezes até nem muletas, cai e não consegue mais andar. Esse é o problema da religião. Mas quando então, saímos da religião e entramos no espiritualismo, tudo muda, né? Porque aqui nós não temos religião, eu não tenho religião. Tiago, você tem certeza que você também não tem religião. E nem Renato, nós somos espiritualistas, porque nós conhecemos Deus em sua essência, o eterno em sua essência, com todos os fractais que dão nomes. Alá é um fractal, Jeová é um fractal, Zambi é um fractal, Olodumare é um fractal, Shiva é um fractal. Tudo é uma célula disso que se chama Deus, é um todo, né? Uhum, Então, se a todo. gente não respeita a luz do outro, ó, eu saúdo você e saúdo a vossa luz, e respeito a sua verdade, e respeito a verdade maior, nós somos irmãos. Se todo mundo tiver essa concepção, nós saltamos daqui para cá, num processo evolutivo grande. Então, as maiores guerras é por causa de política e religião. Então, eu tenho certeza que nesse novo Aion, nessa nova era que está vindo, as pessoas vão se conscientizar mais disso e religião não vai existir. As pessoas vão conseguir entender essa concepção de Deus
que não precisa estar em um local específico para estar com Deus, porque Deus está em todos os locais e é nós, está em tudo. Porque para ser Deus tem que ser infinito, né? Não pode haver nada. Então, se isso aqui não for Deus, ele não é infinito, falta uma coisa. Logo, não pode ser Deus. Então, se a minha roupa não for Deus, se a pedra não for Deus, ele não é infinito. Logo, não é Deus. Pode ser um Deus, mas Deus não é. É bem isso. Então, o perigo da religião é esse. Destruir culturas, destruir sonhos, destruir civilizações, porque coloniza. E quando a É gente, perigo. sim, e quando a gente fala em religião, a gente não está falando de cristianismo apenas, a gente está falando de tudo. Não, de Porque todas que fazem isso. tem uns asatru que eu vou te contar. Ah, tem os Azatru que vão te contar, tem os satanistas que eu vou te contar, tem de tudo. Ah, Uhum. tá vendo que não está assim, numa doutrina, mas sim está presente No ser humano. em todas, no ser humano em específico, exatamente. Não tá exatamente no espiritual, mas está no ego do ser humano. Você sabe que uma vez chegaram para mim e falaram, mas você, mais ou menos assim, você não tem nenhuma doutrina? Não, mas o caos é perigoso. Eu olhei assim, oi? Oi, amor. Não é porque eu não estou inserida em alguma doutrina que a minha vida é o caos. E eu me dou bem com o caos. Até que somos caóticos, né, Renata? Eu sou caótico São também. os ca... também já me perguntaram se eu era caótica. Eu falava, não, eu posso até ser. Eu não sou caótica, eu tenho as minhas críticas para o pessoal que acha que magia do caos é os 50 servidores do livro. Ah, Não, tá. não, 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 não. Não. Sou, Eu mas não já sou. entendi então tantas vezes. Dá raiva, porque, gente, tem gente que se acha o mago do caos porque pegou um papel, codificou uma palavra dele e vai achar que aquilo vai mudar a vida dele. Ou pegou um servidor, vou botar aqui Desculpa. o arquivo. Tem gente que goza em cima do servidor, dizendo que ativou com sexo, pronto, tá Ah, ativado, vai ganhar. Gente, vamos aprender. Isso pode até funcionar, mas uma coisa, entendeu? Uma coisa, isso não é magia do caos. A magia do caos é Uhum. você conhecer os símbolos. Porque a magia é conversar com o seu inconsciente através de símbolos. Então, se eu conheço o que é um pentagrama, um hexagrama, um septagrama, um octagrama, um nonagrama, um dectagrama, assim como os gramas que existem, e as encontro símbolos e simbologias, eu vou juntando esses arquétipos, essas simbologias, e consigo criar um pantáculo. Criando esse pantáculo, aí sim eu consigo trabalhar essa forma de energia. Isso é magia do caos. Não pegar um papel, alguma coisa já lá, botei aqui, fiz um negocinho, ativei, não. É você conhecer os símbolos e você formular a magia. A partir daqueles símbolos que você conhece. Você tem conhecimento. Sabe que aquele símbolo, por exemplo, eu quero trabalhar no emocional de alguém. Vou usar um pentagrama com o elemento ar. Água, quer dizer, água. E vou usar outros símbolos simbólicos daquilo. Então, vou formar um pantáculo, né, para a água, por exemplo, para as emoções. Vou trabalhar os pensamentos. Então, vou trabalhar simbologias do elemento ar, criando um pantáculo para aquilo. Isso é magia do caos. Não é só você pegar de um livro um servidor, que é um servidor. Nesse, parece um fantástico, né? Aqueles servidores parecem uma coisa robótica, sei lá o que é. Sabe aquele negócio de Roblox? Aquelas coisas meio assim de Lego, bem estranho, tá bom. É isso que eles acreditam ser magia do caos, mas não é. Magia do caos vai muito mais além que isso. Uhum. Vai Ah, mesmo. eu entendo assim, eu junto vários elementos, eu abro o mapa astral do dia, eu vejo qual que é o planeta que está, como que estão as posições, daí eu olho e falo, e eu como é que estou, e quais são as ervas que eu tenho ao meu redor, e quais são as velas que eu tenho ao meu redor, e como que eu consigo juntar isso harmonicamente? Como que eu consigo trabalhar com o que está em movimento caótico e colocar isso de maneira harmoniosa. Ah, então isso é magia do caos. Eu brinco que é que nem a Dorothy do Mágico de Oz, caminhando no meio do furacão. Então, vamos lá.
Exatamente isso, Renata. Você falou exatamente. Você falou as mesmas coisas que eu, só que em outra linguagem. É exatamente você reunir elementos, podem ser simbólicos ou de elementos físicos também, que você pode manipular a energia, seja ervas, seja pó, seja um vento, seja óleo, seja o que for. E você conhecendo aquela essência, para que serve e como você pode harmonizar aquilo. Quando você traz o caos e harmoniza para a sua finalidade. Sim. Sim. E, num, em suma, o que você diria, assim, um resumão de quem quer saber o que é alquimia? O que a alquimia faz? É, um resumo do... Vou dar uma definição. Certo. Alquimia é a arte e a ciência magística da transmutação do ser e do indivíduo. Uhum. É uma definição fechada. Se eu fosse exemplificar mais e elaborar mais, dissertar mais sobre essa frase, é exatamente o que nós comentamos anteriormente. Sim. É a transformação do ser, tem as partes das virtudes, as virtudes, você trabalhar com tudo isso e você ir moldando o seu ser até que você encontre a pedra filosofal que está dentro de você. Ou seja, pode ser a pedra filosofal seria a sua essência pura. Isso é quem você verdadeiramente é. Você Uhum. está tirando essas camadas daquilo que você não é e retornando, transmutando, voltando a ser quem você é. Em essência. Em Uhum. essência, nós já somos o que somos, mas pela programação que foi nos dada nessa vida pelos pais, pela sociedade, nós criamos capa daquilo que não somos. Uhum. E a Nós partir da podemos transmutação, dizer, vamos nós podemos retornando. dizer que a pedra filosofal é o ser sem o ego, retirado os egos sociais, culturais que são lhe Não, colocados. não bem tanto, porque para atingir a pedra filosofal, você tem que estar alinhado tanto com o seu superego, com o seu ego e com o seu id. A gente não pode abandonar o id nem o ego. A gente tem que aprender a domar o id, aprender a utilizar do ego e transcender ao superego. Tem que ter esse alinhamento, porque é a tríade da alquimia, o ego, superego e o id. Nós aprendemos a dominar o id, aprendemos a controlar, a transcender o ego, até chegar no superego. Mas não abandonamos o ego nem o id, porque, por exemplo, se alguém vem tentar me ofender, eu vou usar o meu ego para me defender. Eu não posso abandoná-lo. E se alguém tentar me matar, por exemplo, eu vou usar o meu id, meus instintos primitivos, para tentar me defender. Não posso abandoná-lo. Porque ele é o que me faz sobreviver dessa vida. Então, é exatamente o alinhamento do id, do ego, do superego, e a partir dele, cada chakra ele é representado em três partes. O sétimo, ou são divididos nesse id, ego e superego, divididos em cada parte. Então, o chakra baixo, o chakra sexual é no id, o chakra do ego seria o chakra plexo solar e o cardíaco, e assim dividido por partes, tá me entendendo? Então, ao trabalhar essas partes, você estaria dominando o seu id, estaria aprendendo a utilizar o seu ego e transcendendo para o seu superego. Quando atinge essa iluminação, que seria esse equilíbrio, esses pilares, os três pilares, você atinge a pedra filosofal, atinge a iluminação através da alquimia, da transmutação do seu ser. Deu para entender? Sim, deu super para entender. E uma coisa que eu queria saber é: a gente vai dar início ao encerramento e quem é interessado no assunto, quer saber um pouco mais, ah, você pode passar os seus contatos, como te encontrar, você ministra cursos, como que funciona, para quem quiser saber um pouquinho mais. Tudo bem. O contato, eu posso estar deixando aqui. Você pode até colocar na tela depois, né? Uhum. Eu vou deixar com vocês que eu uso o TikTok, tá, pessoal? Como plataforma de divulgação. Mas o TikTok eu vou deixar também meu contato lá no perfil, para quem quiser também entrar em contato comigo. Eu estou elaborando alguns cursos também.
Algumas coisas eu não posso passar de mediante as cursos, apenas para os iniciados, mas eu vou elaborar um curso que dá para passar para o público, que dê para ele ser acessível para eles. Mas ainda não está pronto, mas eu vou em breve divulgar. Maravilha. O canal, o arroba do TikTok é @chama_alquímica. Você seguindo lá, vai dar bastante informação. Ainda estou postando coisas por lá, não tive tempo ultimamente de postar, mas estou sempre postando. Quando tiver novidades, vou estar postando por lá. Eu prefiro lá uma plataforma muito boa de divulgação. E se for convidado novamente por vocês, estarei aqui. Ah, também deixa o teu contato como músico para a gente ouvir essas músicas, Isso. ver o quanto que isso é Ah, bom e legal. então, gente, eu estou ingressando também nessa parte de música, eu amo música, e hoje lançou o meu single, tá? Eu utilizo o pseudônimo de Bardo Costa como, como pseudônimo na música, e tem disponível na música nas plataformas como Spotify, Deezer, YouTube Music, Apple Music, e eu vou deixar aqui com eles até pelo WhatsApp para colocar na descrição do vídeo, que acho que fica até melhor, né? O link. Sim. Isso que eu ia falar. Vai estar tudo isso, o contato de todas as plataformas de música, vai estar tudo na descrição do vídeo. Perfeito. Aí fica até melhor. Eu Maravilha. agradeço, pessoal. Quem puder Eu lá acho que Isso que é dar eu... isso. curtida, bacana. Então, isso que eu ia dizer. É isso. Adorei saber um pouco mais sobre a alquimia, porque eu mesmo só tinha ouvido falar um pouquinho por cima. Foi legal ter essa visão mais aprofundada hoje. Esclareceu, né? Esclareceu bastante coisa. E muito obrigado pela participação, por aceitar o convite. E Rê, quer falar Então, mais alguma coisa? não, eu gostei, realmente, porque às vezes a gente não diferenciar, é um mago, é um bruxo, é um alquimista, o que é um alquimista, né? Daí a gente pensa realmente no chumbinho, na pedrinha virando ouro. Então, é muito interessante ter essa visão um pouco melhor do que é a alquimia e que ela também é uma opção para as pessoas, para você que está procurando o teu caminho místico e ainda não definiu o que, Sim. que você vai fazer, que escola, que estilo você vai seguir. Sim, um caminho muito importante, até por ser questões mais aprofundadas de conhecimento filosófico, né, que faz você ter uma abertura, uma expansão de consciência, automaticamente como respaldo você tem o autoconhecimento aí mais fácil de ser atingido, digamos. Sim. Então, eu acredito que é isso, gente. Então, vamos ficar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que vai ver essa nossa entrevista com o Daniel, que no TikTok tem o codinome de Chama Alquímica. E aqui fico eu, Renata Saladino e Tiago Tavares. Muito obrigado mais uma vez aí por aceitar o convite. Obrigado, pessoal, pela audiência e Skol!